Oi, pessoal! Para darmos continuidade às nossas aulas de gramática, hoje nós falaremos sobre o estudo do sujeito. Então, na aula passada, nós iniciamos ali o estudo da sintaxe, né? Falamos um pouco sobre o sujeito, sobre o predicado, né? Sobre a questão de frase, oração e período, né? E sobre a análise sintática. E hoje, então, a gente começa a se aprofundar no que é o sujeito, as características, e eu trouxe algumas dicas, né, que vão facilitar a fazer essa análise, a encontrar esse sujeito dentro do texto. Então, peço que vocês, né, revisem bastante essa aula, acompanhem, se puderem ir anotando, é um exercício que vai fazer fixar o conteúdo, beleza? Então a gente dá prosseguimento aqui falando sobre esse sujeito e as relações e a sua função dentro ali de uma frase, dentro ali de uma oração, beleza? Começando então aqui a falar sobre a relação do sujeito e do substantivo. Então percebam, pessoal, na estrutura de um enunciado estabelecem-se ali determinadas correspondências entre um papel morfológico, ou seja, uma classe gramatical, classe de palavra, que a gente também pode chamar, que no caso é o substantivo, né? A gente estudou então que o substantivo é um nome, traz o conceito aí de dar nome às coisas, né? E também a correspondência, então, desse papel morfológico e para com a função sintática das palavras, ou seja, a função sintática já entraria na questão do sujeito, tá? Então, de maneira geral, pessoal, o substantivo, né, ou as palavras que são equivalentes ao substantivo, como por exemplo o pronome, que vem aí substituindo o substantivo, correto? E as palavras que são substantivadas, às vezes os verbos são substantivados, né? Às vezes até conjunções são substantivadas, ou seja, palavras que dentro de uma oração ocupam um papel de substantivo. Então, somente esses substantivos, né? Essas palavras também que equivalem aos pronomes ou às palavras substantivadas, que vão ocupar dentro de uma oração a posição de núcleo do sujeito, ou seja, a posição essencial ali do sujeito, tá? Então, a gente verá, né, dentro desses exemplos que estão aqui sendo colocados, né, o sujeito ali, por mais que se troque, né, o sujeito, a gente percebe que esse núcleo, né, essa palavra que trará, então, a essência do sujeito, virá por meio do substantivo, tá? Então, ali, acompanhem o primeiro quadrinho. Nós temos ali sujeito, a rápida diminuição das geleiras, ameaça ursos polares, né? Então a gente tem ali dentro dessa oração o verbo ameaçar, né? Ameaça o quê? Ursos polares, né? E quem que ameaça os ursos polares? A rápida diminuição das geleiras. Então esse termo todo que vai ser o sujeito, né? Que diz respeito a essa ação de ameaçar, que concorda com essa ação de ameaçar, né? Olhando para esse sujeito, esse termo, a rápida diminuição das geleiras, a gente percebe que a palavra principal ali que carrega todo o sentido, né, toda a essência, enquanto as que estão ao seu lado são acessórios que vão caracterizá-la, que vão particularizá-la, né? É a palavra diminuição, né, que é um substantivo. Tá? Então, aqui nós temos o substantivo exercendo ali um papel de sujeito, de núcleo de sujeito, tá? Mesma coisa acontece com a oração ali embaixo. Eu troquei o sujeito, a continuidade ali da oração, né? O predicado continua o mesmo. Então, tem ali ameaçam ursos polares. Eu só modifiquei o verbo ameaçar para o plural, porque dentro do sujeito ali eu já tenho um substantivo que está no plural, né? Então, eu tenho ali ameaçam ursos polares. Quem ameaçam ursos polares? Caçadores ilegais, né? Ilegais entra aí como uma característica de caçadores e caçadores. Então, é esse núcleo do sujeito, a gente olhando ali a função sintática da palavra, né? Se a gente for olhar, então, o papel morfológico da palavra caçadores, nós temos um substantivo no plural, tá?
E por último ali, alimentos envenenados por poluição, faltou um izinho ali, ameaçam ursos polares. Mesma coisa, o mesmo predicado, o mesmo verbo que continua aqui no plural, né? Está em concordância ali com a palavra alimentos, né? Envenenados por poluição vai ser uma atribuição, uma característica dada a alimentos, que é a palavra principal desse sujeito, né? E é um substantivo, tá? Então percebam, vai aparecer ali os substantivos, né? Exercendo esse papel de sujeito. Então temos aqui o que a gente pode chamar de uma relação morfossintática. O idioma, como a gente já viu, né, a língua portuguesa, ela tem as regras de funcionamento, né? Então, as regras, entre essas regras, né, estabelecem-se ali as relações morfossintáticas, ou seja, morfologia juntamente com a sintaxe, né, da classe morfológica e da função sintática. Então, é por isso que é importante a gente aprender a morfologia primeiro, para depois a gente fazer essa relação com a sintaxe, tá? E a gente, claro, por meio disso, né, por meio da sintaxe ali, né, vai da relação morfossintática, vai restabelecer ali parcerias, né, entre papel morfológico, classe gramatical e função sintática, tá? Abaixo ali na tabelinha temos outros exemplos, tá? O primeiro exemplo, o sujeito vai aparecer num primeiro momento. No segundo exemplo, o sujeito vai aparecer no segundo momento, tá? Então, por isso, é muito bom que vocês fiquem atentos ao verbo. Então, na primeira oração ali, o professor de física e você deram ótimas sugestões para a prova, né? Aqui, então, nós temos o verbo dar, deram, né? Deram ótimas sugestões para a prova. Quem que deram ótimas sugestões para a prova? O professor de física e você. Perceba, esse verbo está no plural. Por quê? Porque dentro do meu sujeito, eu tenho ali duas palavras que vão exercer essa ação, né? Eu tenho o professor de física, correto? Sendo que o substantivo ali que a gente encontra é o professor, né? Que é o núcleo ali que passa o conceito ali de quem tem a possibilidade de dar ótimas sugestões para a prova, né? E em seguida também temos o você, né? Então, o professor não fez isso sozinho, tem um você ali que faz parte da concordância para com o verbo deram, né? Esse você, pessoal, ele é um pronome, lembram-se? Ele é um pronome ali, não é classificado como um sujeito. Mas lembrando, então, que o pronome, ele vem ali equivalente ao substantivo porque ele vem para substituir o substantivo, né? Ele vem ali para dizer respeito às pessoas do discurso. Então, dessa forma, eu também tenho aqui um núcleo do sujeito, ou seja, uma parte que é essencial do sujeito. Não é só o professor que deu ótimas sugestões, você também. Então, dessa forma, temos a união de dois elementos essenciais, né? Para ali conjugar o verbo, para ali aparecer no plural, né? Dentro do verbo deram. Em seguida, ali na outra oração, temos ali uma oração que está invertida, né? A gente chama de oração indireta, de uma ordem indireta, tá? Então, nós temos ali, partiram para a estação espacial um astronauta e um robô. Percebam, eu tenho ali o meu verbo iniciando essa oração. Qual que é o verbo? Partir. Partiram para a estação, né? Quem que partiram para a estação? Um astronauta e um robô, né? Novamente, eu tenho aqui dois elementos que são essenciais para formar esse sujeito. Sujeito, um astronauta e um robô, né? Quais que são os elementos que são muito particulares, que são muito essenciais? O astronauta e o robô, ambos são substantivos, né? Então, perceba, nós temos como núcleo aí sempre esse substantivo, ou pronome, ou uma palavra substantivada sendo colocada, tá? Então, por mais que tenhamos aqui uma ordem indireta da oração, é dessa maneira que a gente consegue reconhecer,
uma das dicas, né, para a gente reconhecer esse sujeito, né? Então é muito importante a gente ficar atento aos substantivos do texto, tá? Em seguida aqui, pessoal, começamos a falar, nos aprofundar um pouco mais sobre o núcleo do sujeito, que foi um termo que eu já usei antes com vocês, né, durante essa aula. Agora a gente vai perceber, né, de maneira mais concreta o que é, né? Então, o sujeito é um termo que na estrutura sintática da oração, né, nessa relação harmônica, né, nessa colocação entre palavras relacionadas, né, o sujeito é um termo que é independente dos demais, ou seja, ele não é subordinado a nenhum outro termo. O verbo que é subordinado a ele, concordam? Então, por isso, o substantivo, ou as palavras que são equivalentes aos substantivos, o pronome ou as palavras substantivadas, né, que vão funcionar como o seu núcleo, né? E esse núcleo nunca se vincula a um elemento anterior por meio de proposição, né? Esse núcleo ali ele não precisa estar ligado a outro elemento, porque a preposição ela liga, lembram-se? Então, esse núcleo ali, ele é independente, tá? De maneira que o sujeito de maneira, né? O sujeito em si já é um termo que é independente do resto da oração. Então, nós temos ali alguns exemplos que são interessantes da gente avaliar, tá? Primeiro, as pesquisas eleitorais já previam a vitória da oposição, né? Aqui nós temos, então, o verbo prever, né? Já previam a vitória da oposição. Então, já previam a vitória da oposição, né? Nós temos um verbo e uma continuidade desse verbo, né? Previam o que, né? Temos ali um complemento desse verbo. O verbo e o complemento ficam onde? Dentro ali, né, do que a gente chama de de predicado, né? Então, já previu a vitória da oposição é um predicado. Já, então, quem previu a vitória da oposição? As pesquisas eleitorais, né? Dentro desse sujeito, né, que a gente não pode excluir as palavras as e eleitorais, porque são palavras que giram em torno ali de um substantivo, então elas estão juntas com o substantivo, né? Temos o substantivo pesquisas, que é um substantivo que está no plural, né? E é um substantivo que é essencial, né? A gente poderia até tirar o eleitorais, né? Porque o eleitorais está dando uma característica importante para essas pesquisas, né? Mas a frase ela não ficaria em falta, correto? Se a gente retirasse eleitorais. Agora, se a gente retirasse pesquisa, ficaria, né? Então, o núcleo do sujeito vai ser aquele termo mais importante dentro do sujeito, aquele termo ali que vai realmente mostrar quem que é o dono da ação, quem que é que recebe a ação, tá? A gente vê então esse sujeito com um núcleo, ou seja, com uma partícula ali, né, que funciona de maneira independente de todas e que é essencial para aquele sujeito, tá? Em seguida, temos ali os resultados das pesquisas eleitorais já previam a vitória da oposição, né? A gente tem aqui o tipo de frase, o tipo de oração que está bem parecido com a primeira, né? Apenas o sujeito ele mudou, né? Concordam? Então aqui eu já acrescentei ali resultados. Então percebam os resultados das pesquisas eleitorais. Olha, tem como ser pesquisas de novo? O meu núcleo? Não, não tem. Por quê? Porque nós temos ali anteriormente a preposição que está ligando a palavra resultados, né? Então percebam, o meu núcleo, o meu substantivo, ele não pode estar, não pode aparecer após ali uma preposição, tá? Ele vai aparecer se tiver preposição antes da preposição, como é no caso de resultados. Então, resultados aqui é o meu núcleo do sujeito, ou seja, a palavra ali que tem a essência, que carrega ali o substantivo do sujeito, tá? Por último, temos a grande diferença nos resultados das pesquisas eleitorais
Surpreendeu os candidatos, né? Olha como esse sujeito está grande, então a gente não pode deixar ali excluir o sujeito, né? Considerar apenas o núcleo, só a palavra mais importante e descartar o resto, tá? O que vai ser predicado, pessoal? Só o verbo e o seu complemento, tá? Então, quem que surpreendeu os candidatos? O que surpreendeu os candidatos? A grande diferença nos resultados das pesquisas eleitorais. Nós temos aqui um termo grande, porque esse diferença, né, vai trazer ali o artigo, vai trazer o grande adjetivo, e em seguida nos resultados das pesquisas eleitorais. Né? Nós temos todo esse termo voltado também para a palavra diferença, que é um substantivo, né? Então, aqui, diferença que vai carregar ali, né, o núcleo do sujeito. Não pode mais ser resultados. Por quê? Porque resultados aparece depois de uma preposição. Qual? A preposição em, né? A preposição em está junto com o artigo os aí, o que vira o nos. Né? Então, nesse caso, deixa de ser resultados, deixa de ser pesquisas, né? Porque pesquisas também aparece depois ali de uma preposição. E o núcleo do sujeito, o substantivo dentro desse sujeito é diferença. E é o núcleo do sujeito, beleza? Em seguida aqui, pessoal, entramos no que eu também já tinha comentado com vocês, mas agora eu quis trazer de uma maneira mais, né, clara, que é a posição do sujeito em relação ao verbo, né? Então, o sujeito ele pode se posicionar antes ou depois do verbo. Quando ele aparecer antes do verbo, ele vai aparecer numa ordem direta, como é o caso ali da frase: os corredores do shopping vivem lotados de adolescentes. Né? Qual que é o verbo? O verbo viver. O que vivem lotados de adolescentes? Os corredores do shopping, né? Então, aqui o sujeito ele aparece antes do verbo, ele vai inaugurar ali a oração. Qual que é o núcleo desse sujeito? Né? Vamos perceber ali. A gente tem duas palavras que poderiam ser um substantivo, com um olhar ingênuo, olhando por um olhar, né, ingênuo. Corredores e shopping, né? Porém, shopping ali aparece só depois de preposição de, né? De mais o ali que é artigo, tá? Então, se aparece antes de preposição, shopping não pode ser substantivo e não pode ser o núcleo do sujeito, de maneira que corredores ali que vai ser o núcleo do sujeito, ou seja, a palavra essencial do meu sujeito, ela inclusive está acompanhada apenas pelo artigo os, tá? No segundo momento ali, temos a ordem indireta da frase, que é o sujeito aparecendo depois do verbo, né? Então, ali no exemplo, percebam, o verbo inaugura a frase, né? O predicado ali aparece primeiro e depois o sujeito. Iluminava os contornos da serra uma linda lua cheia, né? Então, aqui nós temos o verbo iluminar, né? O complemento desse verbo é os contornos da serra, né? E se a gente pergunta, quem iluminava os contornos da serra? A resposta é uma linda lua cheia, né? O sujeito vai aparecer só depois desse verbo, depois do predicado. Então, nós temos dentro desse sujeito uma linda lua cheia, né? O substantivo lua, que traz aí o núcleo desse sujeito, beleza?